Bom, gente, como estão? Faz um tempo já que a gente não se vê, né? Então, vou utilizar a ferramenta aqui para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos. Nosso último conteúdo foi política e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a globalização, né? Como que a globalização interfere em nossa vida. Nosso primeiro conteúdo aí sobre esse contexto é a definição que Anthony Giddens ele cria uma definição para o conceito de globalização. De acordo com ele, esse conceito consiste na intensificação das relações sociais mundiais que ligam localidades distantes, de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância. Então, né, esse conceito nada mais é do que aquilo que acontece, por exemplo, né, lá no Japão, lá na China, e acaba influenciando em diversas localidades do mundo. Né? Então, ele cria esse conceito para essa definição do termo globalização. Quando a gente fala em globalização, a gente recorre um pouco a correntes históricas. Então, a gente sempre tem a sociologia estritamente ligada à história. Por quê? A gente recorre a isso na globalização, porque foi através da vinda dos portugueses que a gente teve referência histórica para a formação do nosso país. Nas últimas décadas, a gente teve um crescimento de alguns países que até então não eram tidos como grandes potências mundiais, que são a China e a Índia. Então, elas passaram a ser grandes potências dentro do conceito da globalização. Por quê? Porque elas começaram a importar mais produtos, inclusive produtos aqui para o Brasil. Importou até o vírus, né? A globalização ela vai um pouquinho além de algumas coisas, né? Então, até de um produto que a gente usa. Às vezes a gente usa a questão de falar, é difícil determinar a nacionalidade de determinado produto. Tá, mas como assim, professora, nacionalidade? Coloquei aqui um exemplo de uma roupa, né? Vamos dizer que o desenhista, né, o estilista, ele é lá dos Estados Unidos. Mas a matéria-prima, né, o algodão ou a seda, é lá da África. A produção ela ocorreu na Ásia. Então, pegou-se o desenho, pegou-se a matéria-prima, tudo foi enviado para a Ásia. Então, essa produção ocorreu lá. E depois isso foi exportado para o Brasil. Então, houve a comercialização aqui. Então, pelo fato de ter a intervenção de diversos locais do mundo, é difícil de se definir a nacionalidade de um produto. Isso não somente com roupas, né, mas produtos eletrônicos, né, uma gama de produtos que a gente utiliza. É fácil perceber o lado positivo da globalização. Né? Então, o que seria o lado positivo da globalização? É a gente poder utilizar produtos que não são produzidos, né, aqui no Brasil. Por exemplo, os automóveis, um celular, uma roupa, né, principalmente produto eletrônico. E mais aí a gente tem algumas outras disparidades, né, algumas desigualdades, como por exemplo o fato de que os países, as grandes potências, eles acabam dominando isso aí. Por quê? Porque eles conseguem importar no valor e exportar no valor mais elevado. Né? Então, isso faz com que essas desigualdades entre países ricos e pobres, elas permaneçam. Né? Então, sempre haverá essa disparidade entre essas localidades. Então, isso aí seria que a gente pode destacar como um ponto negativo da globalização. E uma consequência dessa questão de disparidade entre países é justamente a desigualdade social. Né? Então, a gente consegue perceber que existe cada vez um número maior de pessoas nessa faixa etária aí da pobreza. Por quê? Porque eles não conseguem ter acesso a esses produtos por terem um valor muito elevado. Né? Então, não conseguem se igualar diante das outras pessoas. Além disso, como cada vez mais os países dependem uns dos outros, a gente pode buscar como referência a questão das crises econômicas que atingem o mundo inteiro. Hoje, nós temos como principal potência econômica os Estados Unidos, né? Apesar de que falam que, com isso tudo que a gente está vivendo, a China pode se tornar a potência mundial daqui a alguns anos. Mas sempre quando os Estados Unidos sofre com uma crise econômica, isso acaba afetando os outros países. Por quê? Porque ele que sempre acaba exportando grande parte de produtos, né? Ele que dita o valor, né, das
da Bolsa de Valores, né? Então, sempre quando ocorre uma crise lá nos Estados Unidos, isso acaba refletindo em outros países, né? E esses efeitos negativos são sentidos no mundo inteiro, né? Então, coloquei as duas imagens aqui para a gente perceber como que isso afeta o mundo inteiro, né? Por conta do domínio dessas grandes potências econômicas. A globalização não é apenas econômica. Mas como assim? Se quando eu falo de globalização, a gente sempre está falando de lucratividade, como que eu posso afirmar que ela não é só econômica? Ela pode ser cultural, né, com músicas, filmes que acontecem em um país e acabam se tornando sucesso em outros países, com movimentos religiosos, por exemplo, aqui a inserção do budismo, que antes praticamente não tinham adeptos, né, então isso veio de países, né, do Oriente. O crime também pode ser tido como algo global, né? Como que eu posso exemplificar a questão do crime a nível global? O tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, né? Então, os países, as diversas nações, elas têm trabalhado juntos para tentar solucionar isso aí, mas até hoje não se chegou a uma solução em conjunto. E até mesmo o esporte, né? Que são aqueles atletas famosos que saem do país de nacionalidade, como isso já acontece aqui no Brasil, e tentam a vida em locais mais desenvolvidos, né? Até mesmo por conta dos salários mais atrativos. Além da questão da globalização, nós temos os problemas globais. O que são esses problemas globais? São problemas que atingem todas as nações. Então, pelo fato de atingir todas as nações, é preciso se pensar numa solução e que todos os países possam tomar parte dela, né? Sempre quando a gente fala de problema global, a maior referência disso é o meio ambiente. Por quê? Porque não se pode chegar aí num consenso global para melhorar, por exemplo, a questão do avanço do aquecimento global, se todas as nações do mundo não tomarem uma medida cautelosa, né? Então, sempre quando se refere ao termo problema global, é um termo que vai atingir o mundo inteiro. E um exemplo disso é a crise ocasionada pelo coronavírus, que ela teve início lá na China e hoje aí todos os países, não vamos generalizar, né? Não são todos os países, mas grande parte das nações do mundo inteiro tem sofrido por conta da disseminação desse vírus. E até hoje não se chegou ainda num resultado efetivo, apesar de muitas especulações sobre produção de um antídoto, de algo que possa neutralizar esse vírus. Então, a gente sofre aqui no Brasil, mas não é só no Brasil que isso vem ocorrendo, né? Então, por isso que também é tido como uma crise e um problema global. Tá? Então, além do material que eu produzi, coloquei mais algumas referências e depois tem as atividades para vocês resolverem, tá? Até mais, pessoal!